Tá, então falando no vídeo de hoje sobre por que o Paraguai vai se tornar um país rico. Como é que isso vai acontecer? Porque, na minha visão, se o Paraguai continuar no rumo que ele está hoje, se ele continuar implementando essas políticas econômicas que ele está implementando hoje, né, a gente pode ver o Paraguai se tornando, tipo assim, Singapura, tá? Posso estar falando besteira, posso estar exagerando, mas é o que eu vejo. E por que eu acho que isso pode acontecer, né? Isso é meio louco da gente imaginar, né? Porque nós brasileiros crescemos pensando no Paraguai como um país eternamente pobre, como um país de bombeiros, como um país de contrabandistas. Até pouco tempo atrás eu achava que o Paraguai era tipo o Velho Oeste, sabe? Com gente dando tiro no meio das ruas. Bang, bang total, né? Sendo que essa imagem, na verdade, está muito mais próxima do Rio, né? Que é onde eu vivo. Inclusive, eu até fui ver como a violência no Paraguai se compara à violência no Brasil, tá? E se a gente for medir a violência pelo indicador mortes por 100 mil habitantes, cara, na verdade, o Paraguai é infinitamente mais seguro do que o Brasil. Isso é bizarro, tá? Enquanto esse indicador para o Paraguai está em 6, para o Brasil, ele está na casa de 20, tá? 20 mortes por 100 mil habitantes. Então, assim, no quesito segurança pública, o Paraguai já está dando um banho no Brasil, tá? Mas eu acho que o Paraguai vai dar um banho em muitos outros quesitos também, tá? Mas ok, por que o Paraguai vai ficar rico? Bem, primeiro, por que um país fica rico, né? Eu estava agora no Threads e alguém tinha falado alguma coisa sobre recursos naturais. Que os países ficam ricos por conta de recursos naturais. Só que, assim, francamente, isso não podia estar mais distante da verdade, né? Porque, assim, basta você olhar para a Venezuela para ver que isso não é verdade. Recursos naturais até podem te deixar rico como país durante um tempo. Mas, no longo prazo, recursos naturais não garantem nada, tá? Quer dizer, os venezuelanos estão sentados em cima da maior reserva de petróleo do mundo e os caras não conseguem tirar o petróleo do chão. Né? Porque, no final das contas, não adianta nada você ter muitos recursos naturais se naquele país você não tem os incentivos necessários para que as pessoas e empresas produzam, né? Para que as pessoas e empresas decidam tirar os recursos no chão. As pessoas fazem isso, as pessoas trabalham para ter lucro. Né? E se o país em questão dificulta que isso aconteça, né? Dificulta que as pessoas ganhem dinheiro, como é o caso da Venezuela, aí, meu amigo, não fique surpreso pelo fato do desenvolvimento não ter acontecido. Né? Mas é por isso que os países ficam ricos, porque você tem incentivos funcionais naquela sociedade. Porque você tem incentivos produtivos regendo as pessoas que vivem ali naquele país. Né? Então as pessoas elas têm incentivo para trabalhar o máximo que elas puderem quiserem. Né? Elas têm incentivo para abrir empresas, elas têm incentivo para investir ali, para deixar seu dinheiro ali, mas então é por isso que um país se desenvolve, por conta de estímulos. Né? Tá, mas e como é que você estimula a criação de riqueza? Ora, francamente, você nem precisa estimular. Né? Basta você não atrapalhar. Basta você deixar as pessoas ficarem com o resultado do trabalho delas. Né? Porque as pessoas elas querem naturalmente crescer. Se você não atrapalhá-las, tá? Se você não colocar uma série de obstáculos para que elas possam simplesmente fazer o seu trabalho em paz, cara, se você não atrapalhar, elas naturalmente vão querer crescer, elas naturalmente vão querer melhorar, né? Então, para você estimular a produção, muito francamente, basta você não atrapalhar. Por exemplo, basta você não fazer como o Estado brasileiro faz. Como é que o Estado brasileiro faz? Pô, o cara ganha ali o salário dele, né? E de cara já perde aí 30%. Né? No ano, o cara perde aí 10, 20% do poder de compra da moeda dele. Então, assim, você vê que é difícil você ter incentivo para, de fato, cara, pô, não, deixa eu trabalhar duro porque eu vou ficar com aquilo que eu produzi. Não, você não vai ficar com aquilo que você produzir, tá? Você vai ter que pagar uma boa parte do que você produziu para o seu sócio parasita, que não entrou com nada, que não tomou nenhum risco, mas que precisa receber a parte dele.
né, que é o governo. Então, assim, basta você não fazer como o Estado brasileiro faz, cobrando uma penca de imposto dos empresários e da população em geral, né? Através de imposto de renda, mas também através de imposto no consumo, tá? Tudo no Brasil é cheio de imposto. Então, se você quer uma aula de como desincentivar a produção, meu amigo, venha para o Brasil, tá? Ok, mas voltando ao assunto Paraguai. Como é que o Paraguai, então, está estimulando a criação de riqueza e como é que o Paraguai está atraindo capital? Ora, vamos lá, né? Ora, o Paraguai vem adotando uma série de medidas tributárias, uma série de medidas econômicas que, assim, fazem com que o país se torne irresistível. Eu, inclusive, estou morrendo de vontade de ir para o Paraguai, viver lá e pagar basicamente 0% de imposto. Tá? Como assim? Né? Como assim? Bem, porque é o seguinte, assim, o Paraguai tem diversos pontos muito positivos, tributariamente falando, né? Primeiro ponto, o imposto máximo de lá é de 10%, tá? Então, assim, enquanto que no Brasil, né, você paga 20%, 30%, se não mais, no Paraguai, você vai pagar 10%. Para mim isso é uma puta melhora, né? Porém, não acaba por aí. Por quê? Porque você pode abater do seu imposto de renda basicamente todo o seu custo de vida, né? Pelo que eu entendi. Pode ser que eu esteja falando besteira, corrijam-me se eu estiver errado, tá? Porém, pelo que eu vi, você consegue abater supermercado, roupa, você consegue até abater a compra de um veículo no seu imposto de renda. Então, assim, no final das contas, se você muda sua residência fiscal para lá, só nessa você já economizaria muito em imposto de renda, tá? Porém, fica ainda melhor, porque o Paraguai ele trabalha com um sistema de tributação territorial. Enquanto o Brasil trabalha com um sistema de tributação mundial, o que significa que você vai pagar imposto de renda não importa onde você fez o seu dinheiro, tá? O Paraguai, por outro lado, opera com sistema territorial, o que significa que você só paga imposto de renda sobre aquilo que você fizer das fronteiras para dentro, tá? Então, assim, eu, por exemplo, né, eu falo muito aqui nesse canal sobre ações americanas e sobre ações canadenses. Microcaps, né? Então, assim, eu invisto lá fora, eu invisto no exterior. Enquanto aqui no Brasil eu preciso pagar 15% sobre os meus lucros, né? No Paraguai, como eu estaria, né, investindo fora do país, se eu fosse residente fiscal de lá, eu não pagaria nada, porque tudo que você faz da fronteira para fora é isento de imposto de renda. Então, assim, digamos que eu tivesse um trabalho que me permitisse trabalhar à distância do Rio de Janeiro, né? Nesse caso, eu iria para Assunção e receberia minha grana de Assunção, né? Nesse caso, como eu estou fazendo dinheiro das fronteiras do Paraguai para fora, eu pagaria 0. Então, assim, mano, absurdo. Para mim, assim, isso é fantástico, né? Porém, fica ainda melhor, tá? Porque você não paga nada de imposto em cima de heranças e doações também. Enquanto que aqui no Brasil você paga de 4% a 8%, dependendo do estado, né? Eu acho que alguns estados também cobram um ITCMD de 2%, mas enfim, eu sei que pelo menos no Rio é de 4% a 8%, tá? Alguns valores você é isento, mas de forma geral é de 4% a 8%. Mas enfim, enquanto aqui no Brasil você tem esse custo para doações ou heranças, no Paraguai é 0. Então assim, imagina quanta gente não vai querer ter essas vantagens. Eu aposto, inclusive, que você já deve estar pensando assim, se eu for pro Paraguai, né? Belo ganho, né? Baita movimento, bela estratégia. Então, assim, pensa em quanta gente, em quantas pessoas, em quantas empresas não vão querer ir para o Paraguai, não vão querer levar as suas operações para o Paraguai. Isso, na verdade, já está acontecendo, né? Eu li uma notícia
segundo a qual 2.300 empresas estão indo para o Paraguai esse ano. Aqui do Brasil já foi o Ratinho, já foi a Lupo, e eu estou vendo diversos empresários fazerem o mesmo movimento, né? Então, assim, cara, imagina quanta gente não vai querer levar o seu patrimônio para lá, tá? Então, imagina quanto capital não deve chegar, né? E se o capital chega, quer dizer, imagina quantas pessoas também não vão querer investir num negócio naquele país para capturar o crescimento futuro, né? O crescimento futuro projetado. Então, assim, perceba que o Paraguai, ao adotar esse tipo de política, de pouco imposto, ele acabou chamando capital, né? E se você chama o capital dessa forma, amigo, ele vem, né? E aí não é à toa que o desenvolvimento vem junto, né? Porém, ainda melhora. Porque você ainda tem a lei da maquila, que é aplicada tanto para serviços quanto para produtos. Então, assim, digamos que você tem uma empresa que produz mesas super sofisticadas, super fodas, chiques, que você vende, sei lá, para restaurantes, tá? Então, como é que é a sua operação? Você compra madeira, sei lá, do Brasil, tá? E assim, se você se instalar no Paraguai, como é que fica se você se instalar lá através da lei da maquila, né? Quer dizer, se você importou a madeira de fora do país, do Brasil, por exemplo, então se você montou as suas mesas sofisticadas e chiques no Paraguai, utilizando insumos de fora, então se você faz isso e depois exporta a sua produção, sabe quanto você paga de imposto? Você paga 1% sobre o valor adicionado. Como assim sobre o valor adicionado? Digamos que o custo das matérias-primas tenha sido 1 milhão. Então você importou 1 milhão para o Paraguai, montou as suas mesas ali e no final das contas você acabou exportando não sei quantas mesas no valor de 2 milhões, tá? Quanto é que você pagaria de imposto aí? Você vai pagar imposto em cima dos 2 milhões? Não. Você vai pagar imposto em cima do valor adicionado, ou seja, em cima de somente 1 milhão. Então você pagaria 1% em cima de 1 milhão. Ou seja, você pagaria 10 mil, tá? De imposto para uma venda de 2 milhões. Então, assim, cara, imagina quantas empresas não vão olhar para isso e pensar assim, cara, preciso ir para o Paraguai, mano. O que eu estou fazendo no Brasil? Né? O que eu estou fazendo na Europa? O que eu estou fazendo onde quer que eu esteja? Né? Então, é por isso que eu falei, né, que o Paraguai talvez possa se tornar como Singapura, tá? Quer dizer, como é que Singapura é tão rica? É porque ela tem muitos recursos naturais? Não. Singapura é basicamente um banco de areia. Porém, ela foi muito bem sucedida em atrair capital através de baixos impostos, né? A mesma coisa aconteceu, né, nas zonas econômicas especiais na China, né? Então, assim, a China estava super fechada e o que o Deng Xiaoping... Oh, meu Deus do céu! E o que o Deng Xiaoping fez? Pô, vamos começar a abrir gradualmente a economia chinesa. Então, vamos abrir o mercado nessas zonas econômicas especiais. Zonas de baixos impostos, de baixa burocracia. E aí, o que aconteceu? Um boom gigantesco. Se as pessoas não são impedidas de produzir, adivinham o que elas farão, né? Elas vão produzir. E foi justamente isso que aconteceu. Então, por isso que eu acho que a gente pode ver, cara, o Paraguai crescendo muito, mas muito mesmo, tá? Porque ele está dando incentivos muito fantásticos e fenomenais para que as pessoas, empresas, para que o capital vá para lá, né? E aí, assim, o capital vai chegar lá. Como eu disse, as pessoas vão querer investir em negócios lá para capturar o crescimento do país. Só que esses negócios vão precisar de empregados locais. Então, você vai levar emprego para a população. E quanto mais empresas chegarem lá, quanto mais negócios forem criados lá, mais você vai precisar de mão de obra, né? E se a demanda é maior pelo trabalhador, adivinha o que acontece com os salários, né? Eles sobem, né? É assim, inclusive, que você aumenta o poder de compra da sua população, né? É assim que você aumenta os salários, atraindo o negócio, né? Não é na canetada, não é aumentando o salário mínimo, não é na base do decreto, né? Muito pelo contrário.
Então é basicamente por isso que eu acho que o Paraguai vai se tornar um país rico e acho que o Paraguai vai fazer o Brasil comer poeira, tá? Enfim, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!